Beleza, então. Muito bom dia para todo mundo aí, né? Eu me chamo Michel Bittencourt Eu sou a Fernanda Pinto. e hoje a gente vai falar um pouco sobre justamente como mantemos um ambiente saudável dentro do nosso time na Globo, né? A gente vai passar algumas técnicas e algumas dicas que a gente usou durante esse tempo aí para manter o nosso time de desenvolvimento sempre em sintonia. E por que ter times saudáveis e em sintonia é tão importante? Primeiro, como a gente já está sabendo, né? A pandemia ela trouxe um novo jeito da gente se relacionar, tanto dentro do ambiente de trabalho quanto fora, né? E nós dos times de desenvolvimento, muita gente veio para o home office e isso afetou muito a nossa relação com os nossos colegas, né? E o principal fator afetado foi a comunicação, né? E todo mundo sabe que a gente já não tinha mais a pausa do café para conversar com nossos colegas, ou até simplesmente olhar para o lado e já trocar alguma ideia sobre alguma tarefa no dia a dia, né? Mas depois de 2 anos de pandemia, que estamos atravessando agora, a gente conseguiu minimizar alguns desses problemas, entre vários erros e acertos. A gente buscou alguns métodos que nos desse uma sintonia semelhante ou até a mesma sintonia do nosso ambiente físico, né? E por que é tão importante, né? Além de tornar o ambiente de trabalho mais leve, né? Onde a gente passa basicamente 70% do nosso tempo, a comunicação ficou mais fluida e a gente conseguiu tentar, pelo menos, evitar o famoso burnout, né? E com tudo isso a gente deixou o nosso time mais produtivo também. A ideia da Talk de hoje é tentar mostrar o que a gente faz, o que a gente fez no nosso dia a dia e compartilhar com vocês que talvez ajude algum time que esteja passando por algum desses problemas. Nosso índice da apresentação de hoje a gente separou em 3 macro temas, né? Onde a gente vai acertar um pouco em cada tema. O primeiro é interdisciplinaridade, o segundo é confiança e terceiro, pareamento. Falando um pouco sobre interdisciplinaridade. A gente sabe que nem sempre é possível ter pessoas de stacks diferentes dentro de um mesmo time, mas porque, depende de muitos fatores em relação à área da empresa, à área que a empresa está situada, ou até o mesmo momento que o time se encontra. Mas, no nosso caso, ter pessoas que são mais experientes com back-end e pessoas com mais experiência em front-end, e com esse perfil, todo mundo estar desenvolvendo todas as tarefas, mesmo que seja de front-end ou back-end, todo mundo está disposto a desenvolver essas tarefas, nos trouxe alguns aprendizados e alguns pontos bem positivos para o nosso time. Primeiro foi a facilidade na troca de conhecimento. Como cada pessoa tem um background diferente e todo mundo desenvolve todas as tarefas, a gente notou que as pessoas que não tinham tanto conhecimento numa stack diferente procuravam o seu especialista, digamos assim, dessa stack, né? Por exemplo, uma pessoa especialista ou que tem mais afinidade em back-end procurou a pessoa que tinha mais afinidade em front-end. E teve essa troca de dúvidas e troca de conhecimento muito forte. E isso faz com que o nosso conhecimento técnico circule muito dentro do time e não fique específico em uma pessoa ou em um desenvolvedor, né? E, além disso, isso faz com que o nosso time, todo mundo tenha um papel de mentor. Mesmo tu sendo um júnior, um pleno, um sênior, sempre vai ter alguma coisa a acrescentar na discussão e alguma coisa que tu sempre vai aprender e tu sempre vai ensinar. Então, todo mundo tem esse chapéu de mentor dentro do time, mesmo que tu tenha um conhecimento menor do que outra pessoa dentro do time. Com isso, a gente estabelece um estado de aprendizagem dentro do time, onde, como pessoas que preferem o back-end também vão desenvolver em front-end e vice-versa,
a gente sempre está no mindset onde a gente sempre tem mais alguma coisa para aprender, tanto no back-end quanto no front-end. Então, isso garante que a gente sempre vai estar aberto a aprender coisas novas e sempre se questionando se o que a gente sabe realmente está trazendo bons frutos dentro do nosso trabalho e dentro do nosso dia a dia, né? Com tudo isso, a gente também notou uma certa melhora na maturidade no código. Como a gente está sempre nesse estado de questionamento, digamos assim, sempre vai ter alguém que vai sentir alguma dúvida e vai te perguntar sobre alguma parte do código, alguma coisa sobre o próprio domínio da solução, ou até sobre algum método específico de cada linguagem, etc. Então, a gente sempre tenta desenvolver pensando no olhar do outro, da pessoa que não tem tanta experiência, porque a gente sempre sabe que a gente vai ser questionado, ou a gente mesmo vai questionar. Isso faz com que a gente não desenvolva no modo automático, digamos assim. A gente não simplesmente abre nossa IDE e sai codando sem ter, né, uma visão um pouco mais de fora sobre o que a gente está fazendo, né? Isso trouxe uma melhor maturidade dentro do nosso time. E todos esses pontos são facilitados porque dentro também do nosso time a gente tem pessoas de níveis de conhecimentos diferentes, assim. A gente tem pessoas júnior, pessoas plenas, pessoas sêniores, e todo mundo contribui junto para o desenvolvimento de alguma feature, de algum OKR. Então, todo mundo está no mesmo nível de que possa agregar, mesmo tendo pessoas com níveis de conhecimento diferentes. O próximo tópico é a confiança, né? Na concepção assim de um ambiente saudável, ter a confiança entre os colaboradores é um pilar muito importante e muito necessário, né? Para que tenham um bom entrosamento no time. Mas como que a gente pode ter essa relação de confiança? Primeiro de tudo, é fazer um exercício pessoal, verificando se você está dando voz a todas as pessoas do time, né? A partir do momento que todos têm voz dentro do time, se cria um ambiente saudável e se cria um ambiente inclusivo. Porque ao exercitar isso diariamente é refletido diretamente na relação entre as pessoas, né? Visto que elas começam a ver aquele ambiente, o time, como um ambiente seguro. E isso enriquece todas as discussões de arquitetura, de código, da tarefa em si, né? E enriquece nas relações até interpessoais. Então, esse é um pilar bem importante, assim, da confiança, né? Comprometimento. É necessário que todos os times estejam comprometidos em entregar o seu melhor, né? E ajudar sempre que necessário. Tendo um ambiente colaborativo, assim, melhora o dia a dia no trabalho, traz leveza para que todo mundo consiga fazer suas entregas sem se preocupar se algo pode ser deixado de lado ou esquecido ali, né? Ao ter comprometimento em estar fazendo o seu melhor, o resultado final vai ser muito mais efetivo, muito mais assertivo. E como construir essa relação de confiança? A gente foi atrás de algumas técnicas durante a pandemia, né? Algumas funcionaram, outras não funcionaram tão bem, mas as que funcionaram bem para a gente aqui foram o team building, que traz uma série de atividades que melhoram nossa relação tanto profissional quanto interpessoal e traz uma certa confiança para o time, né? O time fica mais entrosado e one-on-ones de acordo com período, semanais, não sei quando você quiser, onde a gente recebe e fornece feedbacks construtivos e conhecemos também um pouco mais sobre a outra pessoa, né? E contribui para o aprimoramento e para um melhor ambiente de time, assim, ambiente em conjunto. Sobre o pareamento, né? É uma prática adotada já há um tempo aqui na Globo, que é, né, o famoso pair programming. Mas num tweet, assim, o que seria basicamente pareamento? São duas pessoas trabalhando juntas, codando juntas, numa mesma máquina.
É um jeito de trabalho assim que envolve muita colaboração e principalmente muita comunicação. Quando a gente pensa geralmente no estereótipo do desenvolvedor, a gente sempre imagina aquela pessoa sozinha no canto dela escrevendo código, né? Bem afastada de todo mundo. E mesmo o pareamento sendo uma técnica bem antiga, até já é bem estabelecida, a gente não tem, ainda é uma técnica pouco utilizada. Mas dentro da Globo a gente viu que é um ótimo jeito de se trabalhar, porque a dupla, ela desenvolve uma tarefa, escreve o código junto, mas também é muito necessário a gente fazer o planejamento da nossa tarefa, discutir o nosso trabalho e também o jeito como a gente pensa. E o pareamento, ele traz uma série de benefícios, como a melhora da comunicação, como eu falei antes, porque a gente tem que aprender a saber como a gente vai se expressar com o outro, aprender como que a gente vai expressar o que a gente está planejando, o que a gente está pensando na hora de desenvolver, né? Cada linha de código a gente tem que incluir a nossa dupla e fazer com que ela entenda o que a gente está pensando para ela conseguir contribuir no nosso trabalho, né? E com isso a gente continua tendo uma boa troca de conhecimento. Como a gente está sempre discutindo sobre a tarefa, sobre o planejamento da nossa história, né? Desculpa. A gente está sempre trocando conhecimento, explicando cada linha de código, ou pensando, nesse método aqui, eu vou fazer desse jeito porque eu imagino alguma solução, alguma coisa. Então, a gente sempre está repassando esse conhecimento e adquirindo conhecimento da nossa dupla, né? Além disso, a gente facilita a troca de experiência. A gente sabe que depois da pandemia, né, essa barreira que o digital nos trouxe fez com que a gente não teve tanto contato com os nossos colegas, né? E dentro do pareamento, a gente tem um pouco mais dessa troca de conhecimento, porque a gente passa mais tempo conversando com a nossa dupla, né? E geralmente, né, sempre tem uns 5, 10 minutos que a gente está esperando uma pipeline passar, um deploy acontecer, a gente sempre troca experiências muito mais do que técnicas, mas experiências pessoais mesmo. A gente sempre tem alguma troca sobre as nossas experiências passadas, sobre o que está acontecendo na nossa vida. E isso acaba sendo um paralelo com aquela hora do cafezinho, né? Que a gente tinha no nosso presencial. E, além disso, a gente viu que o pareamento ajuda a manter o foco do que realmente é o problema que a gente está desenvolvendo, né? Que a gente está solucionando, no caso. Quando a gente está sozinho, é muito fácil a gente simplesmente estar na nossa bolha e perder o foco sobre o que é realmente o que a gente está solucionando, né? Às vezes a gente segue uma linha de raciocínio que não tem muito a ver com o que a gente está solucionando, e tendo essa segunda pessoa para ter um outro jeito de pensar junto com a gente, faz com que a gente sempre volte ao foco no problema. A gente discute, se alguém está tendo, sei lá, uma solução que talvez não seja ideal para o momento, sempre tem alguém que vai comentar assim, não, mas será que isso realmente vai solucionar o problema, ou é só uma volta que a gente está dando a mais, que não é realmente a solução? Então, com 2 pessoas é muito mais fácil de ter esse tipo de troca. E um dos tópicos também muito importantes no quesito pareamento é o fato de evitar o ownership do código voltado a apenas uma pessoa, né? Com o pareamento, todos acabam criando um senso coletivo de que todos são responsáveis de cuidar para que o projeto tenha uma longevidade, que possua a melhor qualidade possível, né? Então, com o Collective Code Ownership, acaba dividindo os contextos de forma que não fique preso a apenas uma pessoa, o contexto de uma tarefa, o contexto de um domínio, ou até o contexto de um trecho de código, né? Sempre vai ter essa troca entre as pessoas. A rapidez no code review também não fica para trás. O pareamento nos possibilita a pensar em conjunto, né? E ao pensar em conjunto, a chance de passar no code review fica muito maior, visto que tendo ali 2 mentes pensantes, né, pensando em conjunto, naturalmente gera mais debates, né? A gente consegue discutir mais sobre
o contexto da tarefa em si, né, gera mais ideias, e como uma boa consequência, vem um resultado melhor, que tem muito mais chances de passar direto na hora da revisão de código lá, né, de ter uma qualidade melhor. Aceleração dos onboardings. O pareamento nos proporciona trabalhar junto a uma pessoa que pode ter muito mais tempo no projeto que você e pode ter muito mais tempo também como no contexto de desenvolvimento, né, trabalhando com desenvolvimento. E essa pessoa provavelmente já deve entender muito mais sobre as regras de negócio, sobre as particularidades que tem no sistema em si que você vai atuar, no sistema que você está entrando no time, né? Então, isso facilita que você entenda o código e tire suas dúvidas com mais facilidade, com mais profundidade, desde o começo. E isso acaba virando sempre um grande ciclo, onde no futuro você vai ser a pessoa que vai ter mais contexto e vai ter uma pessoa chegando no seu time e você vai conseguir passar esse contexto muito mais fácil durante os pareamentos e fica até mais completo assim. E nesses últimos tempos, né, durante a pandemia, a gente foi visitando algumas técnicas para aprender a trabalhar remotamente de uma maneira saudável, de uma maneira que fosse tão boa quanto trabalhar assim, aqueles momentos do cafezinho, trabalhar presencial, né? E dentro dessas técnicas, algumas funcionaram muito bem, outras nem tanto, né? Vou falar de 3 assim que funcionam bem e que a gente gostou de usar no nosso time aqui, de aplicar no nosso time. Uma que a gente utilizou foi a técnica do ping-pong. O ping-pong consiste em uma pessoa ser o ping e uma pessoa ser o pong, né? A primeira pessoa, ela cria um teste quebrando e a segunda vai lá, resolve o teste, coda em cima daquilo até passar o teste, né? E cria mais um teste quebrando. E fica nesse ciclo, fica voltando ali. Isso acontece até que os dois se sintam que está pronto, né? E isso é bem legal para manter o foco ali na hora do pareamento. Outra técnica também que traz um certo conforto para o time é o revezamento de navegador. Em um tempo fixo, como 20 em 20 minutos, ou de 15 em 15 minutos, é rotacionada, né? A pessoa que está conduzindo, ou seja, uma pessoa começa apenas a acompanhar, né, ali o código, enquanto outra escreve e fica invertendo assim. E isso é bom porque diminui a fadiga e faz com que os dois tenham o foco 100% ali na hora do pareamento, né, entre a dupla. E aproveitando que falamos de fadiga, né, o Pomodoro serve para não ficar muito cansativo, né? São feitos ciclos de desenvolvimento para ter um tempo de descanso. Proporciona que diminua o cansaço físico, né? E mental. E cuida também da saúde do time, visto que no Pomodoro você escolhe os ciclos de foco e os ciclos de descanso entre esses ciclos de foco. Então, entre 2 a 4 ciclos, assim, de 15 minutos trabalhando ali, por exemplo, você toma 5 minutos para levantar, tomar uma água, para fugir um pouquinho dali desse foco total. Então, vale entender qual que vai funcionar melhor para o seu time, né, onde você está inserido, mas vale testar essas técnicas aí, né? E sempre lembrando que essas dicas e técnicas são o que deram certo para o nosso time, né? Cada time tem suas particularidades, cada time tem sua característica, né? E nem tudo que vai funcionar para um time vai funcionar para o outro. Mas a gente quis trazer o que funcionou para a gente, que possa talvez ajudar vocês em algum desafio que vocês têm no próprio time de vocês. E depois desses tópicos que a gente passou aí, tem gente interessada em entrar aqui na empresa, no time? A gente tem vaga em aberto, temos um monte de vaga aí no site do Vem Pra Globo. Só dá uma olhada lá, ver qual combina mais com você, que a gente está sempre de olho aí nas pessoas que se inscrevem, né? E aguardar. E aproveitando, caso queiram dicas, queira conectar com a gente para fazer um networking mesmo, saber sobre o nosso dia a dia, nossa trajetória, bater papo, sei lá, chamar para tomar um cafezinho no Starbucks, basta adicionar a gente lá no LinkedIn, né? Vai ser um prazer conectar com vocês.
E a gente pode mandar ali aqui no chat, daqui a pouco, o LinkedIn para ficar mais fácil. E era isso. Muito obrigada pela atenção de todo mundo que está aqui. A gente pode responder perguntas, se vocês tiverem alguma, a gente está super aberto. Qualquer coisa também nos chamem no LinkedIn, que a gente está sempre olhando por lá também. E muito obrigada.